Iniciando então a gravação agora. Então, bem-vindos ao SP Flor Forma em Forma, ao grupo de estudos que a gente batizou de Revisitando Cura-te a Ti Mesmo. Revisitando isso que Dr. Bá deixou para a gente de legado e que inspirou vários outros sintonizadores pelo mundo. Recentemente eu fiz uma revisão bibliográfica e só no Brasil nós temos mais de 50 sistemas florais que vieram através desses preceitos de Dr. Bá. Então eu vou pedir para que a minha companheira de hoje, Elizabeth Sanches, se apresente, Beth, por favor. Ótima noite, meu nome é Elizabeth Sanches, sou psicóloga e terapeuta integrativa e estou aqui ao lado da Camila para hoje estarmos revisitando aí o Cura-te a Ti Mesmo. Bom, e eu sou a Camila, às vezes a minha Flor Marques vai participar da gravação, quem já me conhece sabe que ela gosta de participar. Eu sou a Camila, sou médica veterinária e terapeuta integrativa, recentemente psicanalista, eu trabalho com os florais de Saint-Germain, que é a minha linha do coração, estudo bastante a questão de Bá para fundamentar os florais que eu escolhi para seguir, e faço parte da SP Flor como presidente da comissão pedagógica, e sigo aí junto com as meninas trazendo inovação e trazendo outras coisas para que a gente possa engrandecer os terapeutas florais. Então, é um convite agora para que a gente possa partilhar. Então, eu vou começar aqui e dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, não se preocupem, por favor, em copiar, tá bom? Para que vocês possam ficar livres para sentir. Eu vou só pedir aqui, eu acho que é a Di, Geusa, por favor, só fica de olho no seu microfone. Eu estou tentando desligar, mas ele fica ligando, aí ele vai atrapalhar um pouquinho, tá, Di? A Di vai estar comigo aí na próxima quinta, a gente vai estar também no próximo grupo de estudos. Bom, vamos lá. Então, a gente batizou o nosso grupo de estudos de hoje de Revisitando Cura-te a Ti Mesmo, trazendo eu ao lado da Elizabeth Sanches, trazendo a condução desse grupo. E para que a gente possa ter o aproveitamento de todos nós durante esse processo, nós preparamos uma aula para lembrar vocês dos conceitos de Bá. Então, vamos lá. Bom, então a gente vai revisitar um pouquinho da história de Dr. Bá, como que originaram os florais e como é que chegou para ele o Cura-te a Ti Mesmo. Como é que foi esse processo? Quem foi Dr. Bá? E eu peço licença para trazer a minha leitura, de acordo com vários escritos que eu peguei, para trazer aí nessa aula. Eu já li muitos livros que trazem Bá de várias formas, e quem estuda história, a Kátia é expert, ela sabe que às vezes tem algumas latentes, né? Um autor fala uma coisa, outro autor fala outra, então assim, eu convido vocês a perceberem essa leitura que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Então vamos lá. Bom, começamos com o dia de hoje, uma frase de Bá. Ao amanhecer, todas as confusões de ontem são coisas do passado. Hoje inicia-se um novo dia, um dia que nunca existiu. Dr. Bá nos convida a viver o momento presente. Ele já traz que ontem foi muito confuso, aconteceram várias coisas, mas que o ontem é passado. E que o presente é a nossa dádiva. Então, eu convido vocês a deixarem de lado um pouco o mundo externo e observarem o que reverbera no coração de vocês, esses escritos que Bá nos deixou. E aí, a gente vai revisitar um pouquinho da história de Bá, que foi a revisão que eu fiz aí para vocês. Então, o Dr. Bá nasceu em setembro. Então, por que a gente escolheu setembro floral, será, né? A Kátia já falou no vídeo dela, ontem na palestra também, porque Dr. Bá nasceu em setembro, na Inglaterra. E olha que interessante, nos escritos dizem que ele foi um bebê com a saúde muito, muito, muito frágil. Foi um bebê que lutou para viver. Aqui eu tenho a minha querida companheira também, Ivete, que trabalha com o corpo, né? O quanto é importante a gente perceber que um bebê com a saúde frágil já é um lutador. Então, ele já nasceu com isso.
Foi o primogênito de 2 irmãos. Naquela época, em 1886, ser o primogênito traz muita responsabilidade. Ser o primogênito fraco? Como é que eram esses pais? Como é que eles estavam sendo criticados até pela sociedade por terem um filho fraco? Só que esse filho fraco lutou e viveu. E o pai, dono de uma fundição de metais, o que já traz para Bá uma origem no reino mineral. Se o pai já mexia com minério, ele já tinha uma base estrutural. Vamos ver o que aconteceu com o Dr. Bá depois. Então, Bá recebeu muitos cuidados nos primeiros anos de vida. Mas ele já se mostrava um menino determinado, firme, amante da natureza e observador. Então, ele já traz a primeira e a segunda infância, então até os seus 14 anos aí, nesse processo de observar, de lutar pela vida. Lutar para sobreviver. Diante 1880, né, gente? Não tínhamos essa medicina que temos hoje. Então, um bebê frágil muitas vezes morria, e ele não. Forte, determinado e firme. E o que mais aconteceu com Bá? Então, ele sempre se questionou, ele sempre foi aquela criança que se questionava mediante as coisas. E ele, aos 16 anos, aos 16 até aos 19, trabalhou com o pai. E com o pai, ele entendeu a natureza humana. Ele percebia que os operários tinham medo da doença. Medo de ficar doente, não trabalhar, não ter dinheiro para sustentar a família. Ele já observava isso. E aí, de alguma forma, isso pode ter o motivado para aos 20 anos entrar na faculdade de medicina, ficando lá por 6 anos e se formando com 26 anos. Então, dos 16 aos 19, trabalhando lá com os metais, trabalhando com os peões, com os operários, ele pôde perceber uma coisa fundamental que foi importantíssimo para ele. O quanto a natureza humana e a alma humana estavam ali interligadas. Mas naquele momento, no meu ponto de vista, ele ainda não tinha consciência para saber o que era isso. Ele foi para a faculdade de medicina. O que será que aconteceu com ele na medicina? O que motivou ele a trazer esses queridos florais que a gente gosta tanto? Então, ele se especializou em patologia clínica e ele achava que o melhor equipamento médico era a observação direta. Então, olha que interessante, ele achava que precisava ir a campo para perceber o paciente. Ele percebeu que o mesmo tratamento nem sempre curava a mesma doença. E isso trazia para ele muitas questões, né? Peraí, temos uma bactéria, usamos a penicilina, que era um antibiótico da época, e como é que uma pessoa que tem a mesma doença não se cura? E com as suas análises, ele foi percebendo que os pacientes com temperamentos, comportamentos semelhantes iam responder positivamente ao mesmo tratamento. Então, isso já levantou para ele uma hipótese, mas até aí ele estava começando, ele estava descobrindo um pouco do que ele ia ser. E aí, nesse processo todo, o que aconteceu? Um ano depois, ele foi convocado para trabalhar na Primeira Guerra Mundial. Por tudo que eu li, pela conexão que eu fiz durante a leitura com o Dr. Bá, eu percebi que esse foi um grande marco na vida dele. Trabalhar na guerra, trabalhar com toda a energia da guerra e todos aqueles civis, né, que estavam lá muitas vezes servindo, os soldados, e que voltavam mutilados e que voltavam traumatizados. Como é que era isso? Como é que foi isso para Bá? Então, ele estudou sim as vacinas para as doenças crônicas a partir das bactérias intestinais, mas foi na Primeira Guerra que ele atendeu muitas pessoas, que ele percebeu que as pessoas reagiam diferentes à mesma doença e ao tratamento. E ali, para ele, ficou muito claro. Como é que um soldado que tinha perdido o braço se recuperava e outro que tinha perdido o mesmo braço, no mesmo conceito, morria? E o outro que tinha perdido o mesmo braço, no mesmo conceito, demorava, mas também se recuperava. Como é que era isso? E aí, ele começou a indagar, será que o estado emocional vai influenciar o prognóstico, que é a evolução dessa doença? Como é que eu vou considerar isso nessa medicina que eu tenho, que eu estudei agora? Então, várias questões vieram à mente de Bá. E Bá trouxe o quê? A sua doença.
Dr. Bach viveu. Em julho de 1917, eu vou falar para vocês das bases que eu estudei, mas isso tem muita diferença aí nos livros. Ele teve uma hemorragia, passou por uma cirurgia e eu até ousei dizer, eu sou veterinária, acabo sendo médica também, coloquei diagnóstico X, porque a gente não sabe se realmente foi câncer. Naquela época a gente não estava com exames para afirmar que era, mas ele teve um prognóstico reservado. Então, um médico recebeu de outro médico 3 meses de vida. Não é 3 semanas, 3 dias, 3 meses de vida. Como é que foi isso para Bach? O que aconteceu com ele? E Bach se transformou. E aí, ele começou a despertar ainda mais um forte interesse, um grande amor, um propósito definido na vida, né? E ele percebeu que esses propósitos, que esses interesses traziam a felicidade do homem. Então, ele abandonou o hospital que ele trabalhava, passou a trabalhar dias e noites e ficou conhecido na literatura, e tem vários fragmentos que dizem que Dr. Bach foi chamado de a luz que nunca apaga. A luz que nunca apaga. E aí, o que aconteceu com Bach? E aí ele conheceu a homeopatia. Ele conheceu Hahnemann, um famosíssimo na época, inovador, que era muito criticado pelos médicos naquela época. Hoje ele ainda é, né? Então, naquela época era. E ele percebeu o seguinte, que Hahnemann falava a mesma coisa que ele pensava há muito tempo, desde a época que trabalhava com o pai, que a verdadeira cura consiste em curar o doente e não a doença, sendo guiado pelos sintomas mentais e não pelos sintomas físicos. Então, peraí, não é só a máquina humana, não é só o princípio mecanicista que deve ser considerado, mas também precisamos considerar as emoções, a vida, a biografia de vida que aquele paciente viveu, que de alguma forma contribuiu ou não para que a doença possa se manifestar. Como é que foi isso? E aí, ele criou as vacinas homeopáticas a partir das bactérias intestinais. Dr. Bach tem 7 nosódios hoje, que são medicamentos homeopáticos, e ele percebeu que foi muito positivo. Mas ele ainda se sentia insatisfeito com o material usado para fazer a homeopatia. Lembrando que a homeopatia usa todos os reinos ultradiluídos e dinamizados para fazer os medicamentos homeopáticos. E aí ele começou a sua busca na natureza, através das ervas e plantas e do famoso trabalho com o orvalho. A partir daí, ele começou a observar ainda mais. E ontem foi falado muito na aula, até assistam no YouTube, as professoras falaram ontem, né, desse jantar formal, que é tão citado em Bach, né, na literatura dele. Ele foi num jantar, ele estava mesmo entediado, ele estava de saco cheio de estar lá, e ele começou a observar as pessoas. E ele notou que a humanidade podia ser dividida em tipos e grupos. Pessoas que têm a questão do medo, a questão da incerteza e da insegurança, a falta de interesse no presente, sentimento de solidão, de vazio, a hipersensibilidade, a influência, as ideias externas, o desespero e o cuidado excessivo com os outros. E o que ele concluiu? Que indivíduos do mesmo grupo não sofreriam as mesmas doenças, mas reagiriam da mesma maneira à doença. E ele passou a prescrever os remédios de acordo com esse raciocínio. Então, olhem que interessante. Esses sentimentos e essas emoções iriam influenciar diretamente na maneira em que a doença iria reagir no organismo. Isso é o médico falando, pensando, é uma conclusão que ele chegou. E aí? Então, aí ele percebeu que a razão principal do fracasso da ciência moderna residiria no fato de que ela trata os sintomas e não as causas. E isso instigou o Dr. Bach a ir começar a fazer seus experimentos. Então, ele se frustrou um pouco com a medicina que ele tanto aprendeu. Com muita reverência, ele continuou o trabalho que ele viu em Hahnemann, mas da forma diferente.
Então, em 1929, ele desistiu da medicina tradicional e iniciou a busca pelos seus novos remédios. Em 1930, em Galha, ele começou a se conectar com as flores e vivenciar a experiência do orvalho. E até 1934, criou e sistematizou o seu sistema com 38 flores. E esses foram os florais de Bach. Nesse conceito, qual que é o resultado de tudo isso? A gente não pode esquecer que a homeopatia foi que baseou de alguma forma o estudo de Bach na medicina. Mas lá atrás, vivendo com o pai, percebendo a natureza humana, e lá mais atrás, Ivete está rindo aí, né? Mais atrás ainda, como um bebê frágil, ele já veio diferente. Então, ele não acreditava no modo tradicional de ver a doença. E isso ressalta, até para nós terapeutas que estamos assistindo o vídeo hoje, vocês aí com a gente, aquelas que forem assistir, o quanto nossa biografia de vida, o que a gente vive, se aquilo é tratado, é curado, é ressignificado, nos faz melhores e mais fortes. Então, o bebê, o adolescente, o médico, o doente, fizeram com que ele se tornasse quem ele foi. E ele se tratou com os florais para promoção e para autotratamento, e ele desenvolveu a teoria do cura-te a ti mesmo que a gente conhece, através de tudo isso. Então, desse lugar, ele deixou para nós um novo conceito, ele deixou para a gente uma nova ideia, ele deixou para a gente uma nova forma de caminhar com os nossos pacientes, clientes, consulentes, mas conosco mesmo. Então, agora eu vou convidar minha companheira de aula, Elizabeth Sanches, para continuar a aula. Gratidão a todos. Bom, continuando aí a aula, como ele deixou um novo conceito, na verdade ele acabou trazendo, inclusive, né, o quanto a nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Olhando para a causa da doença, né? Não necessariamente olhar só o físico, mas é a causa que vai trazer a cura. E essa cura somos nós, enquanto pessoas, né? Cada um no seu ser também buscando a sua cura. Dr. Bach, Camila, dá para você virar um pouquinho o slide? Então, o Dr. Bach já trazia, né? Tem experiência e confiança no futuro, visualizando e dirigindo-se para a luz. Acredite em si mesmo e lembre-se que cada dia é uma nova oportunidade. Ou seja, ele já trazia o quanto a pessoa, ela se sentindo mais confiante, ela visualizando, né? Tendo uma visão mais positiva, otimista, consequentemente, ela já se dirigiria para uma luz, acreditando autoconfiança e lembrando que cada dia é uma nova oportunidade. Bem aquilo que a própria Camila colocou no início aí da aula, é o quanto nós temos aí, né? O ontem é passado, mas o que nós precisamos olhar e vivenciar é o estar no presente. Como muito bem colocado, inclusive a Camila trouxe, né? O presente é uma dádiva. Então, quando olhamos para o passado já foi, ele não existe mais. Mas se olhamos para o passado, nós não estaremos presentes e nem nos reconhecendo no momento em que nós estamos, no que estamos sentindo, no que estamos pensando, quais são as emoções que surgem, que são estes sentimentos, essas sensações, dependendo dos pensamentos negativos, é onde vai afetar diretamente a nossa imunidade, nos deixarmos no momento mais vulnerável, diria assim. Mas aí na colocação dele é o quanto o ter um olhar otimista e o viver presente, um olhar mais atento, numa escuta mais presente, numa visão olhando a realidade, é onde nós vamos nos colocar e nos sentir inseridos num contexto em que possamos, inclusive, não olhar
somente a nós mesmos, mas inclusive aquilo que está acontecendo ao nosso redor e poder também trazer um discernimento em relação ao que nós estamos realmente sentindo e de que forma nós estamos conduzindo o nosso caminhar, a nossa vida. Camila, pode ir. Próximo. Outra colocação do Dr. Bach também, outro conceito, é podemos procurar as falhas do nosso temperamento e eliminá-las por meio de aperfeiçoamento da virtude oposta. Ou seja, né, falhas todos nós temos, mas inclusive nos nossos temperamentos. Dependendo do temperamento, eu posso também, quando eu reconheço o meu temperamento, quando eu percebo, estou consciente dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, eu consigo também poder analisar o que eu poderia aperfeiçoar, ou seja, uma virtude oposta. Por exemplo, se eu estou vivenciando medo, qual seria a minha virtude oposta? Seria a coragem, né? Seria o buscar uma autoconfiança, o buscar uma inspiração naquilo que eu possa contrapor aquele temperamento, não necessariamente reprimir esse temperamento, esse pensamento, esse sentimento, mas reconhecê-lo na questão do quanto aquilo me interfere, mas temos a possibilidade de aperfeiçoar a virtude oposta. E pensando, inclusive, como é que eu posso aperfeiçoar essa virtude oposta, né? Nós temos aí as mãos, né? No caso, no que o Dr. Bach, inclusive, acabou sintonizando aí os florais, buscando na natureza, na fitoterapia, o tratamento com os florais, mas que auxilia para esse autoconhecimento, para também viver esse presente e poder reconhecer aquilo que o meu temperamento está me trazendo que não está sendo saudável, mas com todo esse olhar para o presente, com todo esse autoconhecimento, faz com que nós possamos também desenvolver essa virtude oposta, para seguirmos em frente com mais leveza, mais fluidez, com uma clareza maior daquilo que estamos vivenciando, sentindo. Tanto é que a vida do Dr. Bach, né, ele já nasceu, enquanto criança, ele já teve aí questões de saúde, o quanto que ele teve que lutar pela vida para sobreviver e seguir em frente. Não só enquanto criança, até enquanto adolescente, quando ele começou a trabalhar na empresa do pai dele também, né, no olhar dele, para todo um contexto onde ele trabalhava e enxergando que existia também o medo nas pessoas de ficarem doentes, de adoecerem. E nesse sentido, ele foi usando toda a história dele, tendo à mão, né, toda essa história de vida com resiliência e direcionando para seguir em frente. E nessa virtude oposta, também contextualizando um pouco aí na questão da doença do Dr. Bach, quando ele teve a doença, ele também buscou também a virtude oposta, não o medo. Ele pôde reconhecer o medo, mas ele não vivenciou o medo. Pelo contrário, ele já estava já vivenciando a virtude oposta, que seria a coragem, seguir em frente. Eu tenho que continuar, né? Na questão aí, como muito bem colocado também no que a Camila trouxe, nós podemos seguir em frente, inclusive com um propósito, né? Naquilo que nós acreditamos, naquilo que faz sentido para seguir. E não se entregar para a doença, né? Não se entregar para o nosso temperamento, aquele que nos controla, mas ao contrário disso, vivenciando um equilíbrio, mas que eu possa direcionar esse equilíbrio dentro de uma proposta também de enxergar, reconhecer as minhas atitudes e para o caminho que eu quero seguir. De que forma? Próximo slide, Camila.
Então, Dr. Bach também já trazia, né, que nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. Ou seja, o quanto o mental nos influencia, o quanto muitas vezes ele nos cega numa visão, né? Quando estamos com medo, não enxergamos, muitas vezes podemos paralisar, num pensamento negativo, podemos recuar ou vivenciar um medo. Então, dependendo do pensamento que surge, a força com quem vem esse pensamento, carregado de crenças limitantes, de movimentos, de sentimentos que possam também, ao invés de estarmos vivenciando numa questão de trazer a coragem, mas num sentimento positivo, em que eu possa realmente trabalhar em mim um outro movimento, mas um movimento mais otimista, um olhar, um vivenciar no presente. Camila, próximo slide. Camila? Acho que travou aqui. Acho que travou aqui, Camila. Bom, enquanto aqui não estou travando, eu não sei se as pessoas estão escutando aí. Se alguém puder me dar um joinha aí, só para saber se vocês estão escutando, eu vou continuar um pouco. Ah, ótimo. Ah, tá ok. Então, assim, falando aí sobre a saúde física, vou estar acrescentando, inclusive, aí uma questão que seria importante, né? Como que eu posso direcionar esse meu equilíbrio? Em essência, né, a saúde, na verdade, vamos falar um pouco sobre a doença, né? Como a gente fala em pensamento negativo, sentimentos negativos, emoções negativas, é quando de alguma forma a doença ela está se manifestando, né? Então a doença, pensando num olhar, numa visão mais integrativa, nós podemos refletir sobre a doença sendo uma manifestação de vida, né? Representando um tempo para mudar a oportunidade, para expansão da consciência, que é isso que nós estávamos falando, que eu estava falando aqui, né? Quando eu estou presente, vivenciando o meu presente, eu consigo olhar para o que está acontecendo para mim, comigo, não com o outro, mas principalmente comigo. E nisso eu posso também trazer, né, ter um movimento mais determinado na busca do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento, mas contribuindo para uma evolução e não necessariamente me permitir vivenciar o negativo e paralisar, mas buscando um aprendizado e uma evolução. O estar presente seria isso. Em essência, a doença, ela também é o resultado, né, do conflito entre alma e mente. Ah, vamos lá. Então, aí chegamos na doença. Então, a doença, na verdade, ela é o conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando o estado normal de saúde. Traz a personalidade de volta à vontade divina da alma. Então, vamos lá. Aqui, olhando aqui, né, esse slide, o que que nós observamos? Estamos no eu aqui. Nós temos a mente, como nós falamos, que é a personalidade, mas a personalidade traz o nosso ego, né? A mente é o nosso ego, enquanto que a alma é a nossa essência. Aquilo que a nossa essência é aquilo que nós viemos fazer, né? Aquilo que nós podemos utilizar que vai a favor daquilo que é a minha essência, que é o equilíbrio, que é o meu melhor, é o como eu posso fazer aqui ter um movimento positivo na direção da saúde e não se manter na doença, no conflito. A personalidade, ela muitas vezes, quer dizer, ela traz alguns sentimentos que interferem no nosso caminho, que não nos deixam seguir
para a luz, mas vivendo muito na nossa sombra, né? No escuro, quando inclusive nos colocamos e vivenciamos no momento do medo, quando temos aí situações em que possam nos atrapalhar. Por exemplo, nós temos aí o orgulho, né? A crueldade que o ser humano tem, né? Na questão aí da mente, muitas vezes na personalidade. A crueldade, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu só me organizando aqui. Então, pensando em personalidade, então assim, o orgulho se deve em primeiro lugar à incapacidade de reconhecer a pequenez da nossa personalidade humana, né? Então, o orgulho, ele nos interfere no nosso dia a dia, na forma como agimos conosco mesmo e para com o outro. Sim, ele interfere com bastante força, né? Outra, a crueldade. A crueldade é uma negação à unidade de todas as coisas e é uma incapacidade, inclusive, de se compreender que toda ação adversa para o outro está em oposição ao todo, né? Portanto, a ação contrária à unidade. Tudo aquilo que nós vamos contra a nossa essência, ela gera um desconforto, mas também um desequilíbrio, uma desarmonia. E é neste momento que, se instalando, se verificando uma desarmonia, é onde eu acabo baixando a minha imunidade e podendo, inclusive, chegar aí no processo aí de manifestações físicas, no caso uma doença, né? Outro, ódio também, né? Que envolve aí a personalidade, que é em questão da mente, né? O ódio é contrário ao amor, reverso inclusive à lei da criação, né? Então, assim, o amor é o que cura, o amor já está em nós, na nossa essência, na nossa alma, mas muitas vezes, quando a personalidade, né, a mente, ela está atuante, ela acaba trazendo aí outros sentimentos, como o ódio, como vai interferir e desestabilizar aquilo que faz parte do meu ser enquanto essência. Temos também aí o egoísmo, né? Também dos sentimentos aí, das causas que acabam interferindo na nossa imunidade também, né? O quanto, quando saímos daquilo que está dentro de nós enquanto harmonia e trazendo aquilo que da personalidade nos interfere nas nossas atitudes, no comportamento para com o outro. E aí, eu acho, não sei se a Camila já está. Tá. A doença, bom, agora, né, Dr. Bach também traz, né, o quanto a doença é única e puramente corretiva, nem vingativa nem cruel. É o meio adotado pelas nossas próprias almas para mostrar-nos os nossos erros, impedir-nos de cometer erros maiores, obstar, que seria eliminar, que façamos mal para nós, né? Trazendo de volta ao caminho da verdade e da luz, do qual nunca deveríamos ter saído. Ou seja, ele traz essa colocação, né? Esse conceito do quanto, quando nós saímos daquilo que é puramente, que é puro, que é da nossa alma, que é aquilo para que nós viemos, quando nós saímos disso, nós entramos aí num estado de desequilíbrio, né, de desarmonia. E a doença, ela é corretiva. Então, ou seja, a doença ela não é má, né? Na verdade, ela vem para que possamos ter oportunidade de enxergar e se conscientizar que aquilo que está se deparando no nosso físico, né, no nosso corpo, é também para o nosso bem e reconhecer que aquilo não é luz. E como eu posso, inclusive, encontrar esse equilíbrio? É também buscar esse autoconhecimento. O meu corpo se manifesta, o meu pensamento se manifesta,
E assim vai também adiante os meus comportamentos, dependendo de como eu penso, do como eu sinto e como eu ajo. Um olhar para todos esses sinais e sintomas, né? É mesmo. A saúde depende de estarmos em harmonia com nossas almas. É isso. A harmonia é o nosso estado, já é o nosso... Quando nós vamos... tem uma questão que, assim, a harmonia, as crianças, né, e os adolescentes, quando eles estão no seu processo de desenvolvimento, nós reconhecemos o quanto a criança e o adolescente, ele ainda está em harmonia com a alma. Mas conforme nós vamos crescendo, a nossa personalidade vai se formando, o nosso ego, ele vai se mostrando, dependendo de como está sendo este desenvolvimento, é onde também acaba dando espaço para que a desarmonia ocorra. E é neste momento que o corpo vai se manifestando com sinais, com sintomas, para que possamos olhar e enxergar, né? Claro que não é tão simples enxergar. Muitas vezes a gente, inclusive, né, na nossa sociedade que é mais materialista, e o quanto, de alguma forma, nós também queremos respostas imediatas, tratamentos imediatos, nós acabamos aí tendo aí uma situação em que não conseguimos enxergar, mas é na busca de um olhar para dentro de nós e perceber que a harmonia é aquela que nos leva para um caminho mais alegre, feliz, em harmonia. Pode mudar aí o slide, finalizando aqui. Aí. Então, também é um outro conceito que o Dr. Bach traz, que é: não tenhamos medo de mergulhar na vida. Estamos aqui para ganhar experiência e conhecimento. E pouco aprendemos se não enfrentarmos a realidade e dermos o máximo de nós mesmos. Que a vida é exatamente isso, né? É seguir em frente, mas se apropriando da nossa vida e olhar e vivenciar todas as experiências possíveis e imagináveis naquele momento ou naquela fase, para que possamos aí ter a oportunidade de nos conhecer, né? E de mergulhar nessa reflexão. Podemos aí seguir. Outro conceito: podemos erradicar a instabilidade desenvolvendo o autoconhecimento, a autodeterminação, fortalecendo a mente e agindo com firmeza, em vez de estacionarmos na hesitação e na dúvida. Mesmo que possamos cometer erros no começo, sempre é melhor agir do que perder uma oportunidade devido à indecisão. Então, esse medo, né? Essa autodeterminação, o quanto muitas vezes, pensando na questão do medo, nos paralisa e nós, muitas vezes, o ser humano, ele acaba recuando, congelando e evitando vivenciar aquilo que também é para ele. E é nesse movimento, independente seja ele qual for, siga em frente, mesmo com medo, siga com coragem. O medo está ali, não que ele vá nos derrotar, mas é possível caso a gente dê espaço para que o nosso mental nos intimide com toda a força de pensamentos e sentimentos negativos. Mas os erros fazem parte, sim, do nosso começo. Sempre é melhor agir do que perder uma oportunidade devido à indecisão. E aí tem aí uma pergunta para todos nós, né? Qual a sua hora? Em que momento que nós podemos buscar a nossa cura?
Em que momento vamos olhar para o que está acontecendo conosco? Que momentos que nós vamos buscar o nosso equilíbrio? Seguindo, próximo slide. Trabalhando em ti mesmo, né? Não é olhar para fora, não é olhar para o externo, mas é inclusive olhar para uma luz que todos nós temos, mas a gente precisa enxergar. E essa luz está entre nós, dentro de nós. E o trabalho é buscar conhecimento, autoconhecimento, seguir com determinação naquilo que eu preciso entender, compreender e me conhecer. E assim realmente também me curar. Próximo slide. Muito obrigada, né? Aí estão os nossos contatos, Camila, o meu. Mas nós vamos aí, acho que entrar já, iniciar o momento aí do nosso grupo, né? Na questão aí de conversarmos. Então, como podemos ajudar a nós mesmos? Essa é uma pergunta que nós estamos fazendo, estamos fazendo aí para vocês todos, né? Que escutaram aí a nossa aula, mas que na verdade traz uma reflexão, creio eu que tanto a Camila quanto eu trouxemos aí também, despertamos suas reflexões em relação ao que podemos aí discutir enquanto grupo. Camila, acho que é isso, né? Gratidão pela oportunidade de estar compartilhando aí. Bom, unidas nós trouxemos a história de Bach, o que trouxe tudo isso. Nós trouxemos o Cura-te de um outro lugar, com alguns fragmentos que eu e a Beth foi até difícil para a gente montar essa aula, porque o Cura-te ele é tão pequenininho, mas ele é tão rico. E a gente deixa uma pergunta para vocês. Eu peço licença para fazer o que nós já fazemos nos grupos que eu conduzo. Nós gostamos que todas as pessoas falem. E como nós somos em muitos e a projeção da gente terminar é até 10 horas, né, o nosso horário, nós vamos abrir com tempo para todos os que quiserem falar. Então, eu vou chamar um a um para falar e responder a pergunta que eu e a Beth trouxemos aí. Então, qual que é a pergunta? Como podemos ajudar a nós mesmos? Esse não é um grupo comum, é um grupo de terapeutas florais. Então, como é que você pode se ajudar? Porque o Cura-te ele é muito claro. Eu me ajudo, me fortaleço, e isso impacta positivamente o outro que entra em contato comigo. O outro que entra em contato com o meu caminho, de alguma forma. E aí eu levo as flores. Então, de que adianta eu querer levar as flores para o outro e não tomar floral para mim? E aí? Então, essa é a minha contribuição. Antes da gente abrir para a fala, Beth, dá uma conclusão também para a gente ajudar eles, né? Ou confundir eles aqui no... Eu acho que o que você trouxe aí realmente é isso, né? Não é o curar o outro, mas num primeiro lugar, num primeiro momento, é nos curar, né? É nos conhecer, compreender o que é essa manifestação de sinais, sintomas em mim, para eu poder reconhecer no outro. Então, a nossa evolução, o nosso aprendizado, ele está em nós. O nosso conhecimento, o se aperfeiçoar, também é o nosso movimento. E isso, eu diria, né, quando eu entrei em contato aí, né, com os florais, inclusive meu primeiro contato com os florais foi os florais de Saint-Germain, e eu realmente, eu vivenciei como paciente. No primeiro momento foi assim, e assim, achei fantástico o quanto que de alguma forma ele trabalha realmente a causa daqueles sinais e sintomas que estamos manifestando. E desperta até um autoconhecimento que até então nem se tinha.
que é o estar presente consigo mesmo numa vivência de paciente e aí também trabalhar sua própria cura. Isso eu diria que é um grande privilégio que todos nós, enquanto seja terapeutas, seja pacientes, temos, né, nesse despertar para uma evolução. Mas acho que é isso, né, Camila? Eu acho que agora as meninas, né, eu acho que poderiam estar trazendo algumas dúvidas, fazendo algumas colocações para a gente poder também contribuir um pouquinho mais, até fazer essa troca entre todos nós, né? É isso aí. Bom, então a Elizabeth, ela vai ser a nossa moça do tempo, tá? Porque todo mundo vai falar. E todo mundo tem 1 minuto. Nem mais, nem menos. 1 minuto para participar e para trazer a sua contribuição. O Cura-te a ti mesmo, até a ideia que eu vi no grupo, talvez a gente dê continuidade, mas é muito profundo. A gente fez uma pinceladinha aqui, até com gostinho de quer mais, né? Então todo mundo vai ter 1 minuto. E se você não quiser falar, você fala, eu passo. Não tem problema, tá bom? Então eu vou começar aqui com a nossa vice-presidente, Kátia Pereira, 1 minuto para você trazer. Elizabeth, quando for 1 minuto, você abre o áudio e fala, acabou o tempo, e com muito respeito, tá, gente? Aqui a gente quer que todo mundo fale. Vai lá, Ká, 1 minuto. A pergunta é como podemos ajudar... Bom, boa noite a todos, né? A pergunta é como podemos ajudar a nós mesmos? Bom, na minha opinião, é honestidade consigo mesmo. Nós temos que ser muito honestos e buscar constantemente o autoconhecimento, o enfrentamento da nossa sombra, das nossas dificuldades e a busca da virtude oposta, né? E eu gostaria de lembrar, me veio muito forte agora, quando o Bá fala, né, da possibilidade de, quando eu me curo, eu curo a unidade. Quando alguém se cura, ele cura a unidade e isso chega a mim. Então, assim nós crescemos juntos e a força do somos todos um. Enquanto alguém ainda precisar de cura, todos teremos que nos olhar nesse espelho, porque ainda existe a necessidade de cura dentro de nós. Obrigada pela oportunidade. Que ótimo. A Kátia foi, ó. 50. Você viu, Beth? Foi certinho? Sim, 52 segundos aí, viu? Bom, é a prática. Gratidão, Ká. A Kátia já trouxe um ponto muito forte da reflexão do que ela sentiu. O quanto, quando eu me curo, eu curo o todo. Muito bom. Gratidão, Kátia. Vou abrir agora para Malusa. Malusa, por favor, você está aí. Até os das câmeras vou chamar, sem câmera. Malusa, abra seu áudio. Oi. Pronto. 1 minuto, Má. Então, no meu ver, né, é a tomada de consciência do ser, do seu ser, né? É você ter a coragem de mergulhar, que é uma coisa muito difícil, né? Você mergulhar em si, você se encontrar com a sua sombra, né? E aí, a partir desse momento, você começar a autocura, né? E essa autocura é uma coisa assim muito, mas muito dolorida, à medida em que você vai, né, sentindo e, como se disser, você vai se despedaçando, né, para se recompor, não é isso? Você se despedaça todo para se recompor. E essa recomposição é altamente gratuita. Acabou. Ah, que pena. Ó, altamente gratuita, né, Malusa? Olha que bonito. Então, repete isso da forma com que você falou. A recomposição, né? Nossa, quando a gente enxerga, é altamente gratuita.
Bom, Para todos, olha, para mim e para todos. bom, ponto final. Arrasou, Maluza. Ó, a Kátia trouxe a unidade, a Maluza traz a gratuidade. Agora, a Ivete Gouveia, por favor, seu 1 minuto para você poder falar. Abra seu áudio. Assim que é. Boa noite. A gente começa a adquirir a consciência quando a gente é bebê e cruza o primeiro olhar, que normalmente é da mãe. E às vezes isso pode passar. E depois a gente tem mais uma outra oportunidade, mas ela não é da consciência. Então, é um trabalho mental que vai se fazer por muito mais tempo ao longo da vida, até se achar consciência novamente. Mas é pelos sentidos. E o que me fez a caminhar até hoje, trabalhando essa consciência, é eu descobrir qual o cobertor que me aqueceu. O bebê tem essa capacidade de sentir na vida, num período também, se ele é aquecido. Então, a gente vai descobrindo que cobertor que aquece a gente, para que a nossa alma se mantenha quente. E se a gente tiver esse calor, a gente consegue olhar mais facilmente para os murmúrios dos fantasmas, porque nós temos realmente fantasmas que nos assustam, mas estar aquecido, se aquecer, se aconchegar, faz que a gente tenha essa condição de poder ouvir os murmúrios do fantasma e continuar caminhando. Acabou o tempo. Então, é isso que me levou ao meu caminho. Ok, gratidão. A Ivete já trouxe a experiência de vida, né, de um lugar vivido. E a Ivete faz o complemento das 3 terapeutas que já falaram, trazendo o calor. Então, já temos a unidade, a gratuidade, o calor. E vamos ver, Beth Savioli, por favor, seu 1 minuto para trazer a tua percepção. Olá, boa noite a todos. A minha visão sobre esse assunto é a seguinte: eu acho que o terapeuta floral, como qualquer outra pessoa, também deve fazer a sua terapia floral, deve tomar o seu floral, deve buscar um terapeuta com quem conversar, se colocar na outra posição, receber a informação, as dicas, ser muito persistente, porque para fazer terapia floral, porque aos poucos a gente vai tendo coragem de olhar para dentro de nós mesmos e de enfrentar os nossos fantasmas para poder estar de acordo com o nosso propósito de vida, com o nosso propósito da alma, para podermos ter equilíbrio e para podermos buscar um pouco mais de felicidade neste mundo aqui. É isso. Obrigada, Beth. Já deu. Obrigada. Olha o contínuo dessas terapeutas florais aqui. Beth Savioli traz a persistência. Gratidão, então, Beth. Muito bom. Vamos ver de Geusa, por favor. Abre seu áudio, Di. Clica no microfoninho de Geusa. Ah, tá. Agora sim. Boa noite para todos. Justamente a live que nós vamos fazer na próxima quinta-feira, eu com a Camila também, eu diria que é quase uma continuidade disso, né? Porque o tema da live é Essências Florais, um caminho para o autoconhecimento. Então, o foco é justamente esse, é agregar a ideia inicial, né, que vem do Bach, do criador dos florais, com toda essa gama de conhecimentos que outros teóricos foram fazendo e foram colocando como possibilidades do autoconhecimento, que estratégias usar para o autoconhecimento. Agora, o mais importante é que esse autoconhecimento é uma construção. Ele não é alguma coisa pronta.
mas eu tenho vivências, né? E aí eu vou contar depois para vocês um pouquinho disso na nossa live, de realmente os florais ajudarem para a construção desse autoconhecimento, inclusive com sempre a participação de um terapeuta, lógico, né? Porque a gente não se enxerga sozinho. Acabou? Ah, tá bom. Obrigada, Geusa. Acabou. Gratidão, a Geusa trouxe aí, ela foi uma garota propaganda do nosso grupo de estudos que continua na semana que vem, na quinta, nesse formato Zoom, super convidados. Eu vou estar ao lado da Geusa na semana que vem. E a Di trouxe para vir aí no nosso bolo a construção. Então temos a unidade, a gratuidade, o calor, a persistência e a construção. E agora quem vai ter o seu minuto é a Daniela. Dani, abre seu áudio. Ei, beleza? Joia, prazer. Então, desde quando eu uso floral desde criança, comecei com bar. E aí foi um caminho até eu me tornar terapeuta e já venho na busca do autoconhecimento, autotransformação e reforma íntima. Para mim, são a base da terapia e evidentemente que eu tomo floral, não parei nesse tempo e também sempre estou trocando ideias com colegas terapeutas para a gente sempre estar buscando essa condução mesmo, né, do caminho, principalmente do burilamento, que eu acho que sem isso a gente não consegue melhorar e muito menos tratar paciente, não tem como. Então, é isso que eu busco sempre fazendo cursos, participando de tudo relacionado ao tema. Então, eu tenho, assim, tido uma melhora bem bacana em relação à minha pessoa. E aí eu sigo nessa linha. Minha cura, sua cura. Daniela, acabou. Sim, também Obrigada. já acabei. Gratidão. Então, a Dani complementa essa roda de flores, né, com a busca. A busca, né, Dan? Incessante. Muito bom. Gratidão. Vou abrir para o Bendito Entre as Mulheres, né? Valdeci, por favor. Eu conheço, meu querido. Abre seu áudio. Microfoninho, seu 1 minuto. Muito bom ter os Yangs aqui. Vai lá, Val. Bom, em relação aos presentes aí, a minha experiência ainda é um pouco pequena. Que eu tomei assim conhecimento do trabalho em si, com o trabalho que eu tenho vindo fazendo do Reiki e da cromoterapia no hospital do Mandaki. E lá foi onde que eu tomei o conhecimento dos florais de Saint-Germain, né? E de lá para cá eu tenho procurado me inteirar cada vez mais, né? E diante dos conhecimentos que já adquiri, eu senti que a gente tem a gente tem o conhecimento dentro da gente, mas a gente tem que pegar a ajuda daqueles que vêm até a gente para que nós possamos nos desenvolver. Assim como não me recordo qual das meninas aí falou que continua buscando, é uma busca inconstante, né? Que a gente tem um ditado que diz que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? Porque tem muita coisa pela frente ainda, né? Então, eu fico contente de poder estar participando com vocês e eu agradeço também pela oportunidade, né, Camila? Obrigada, Valdeci. Obrigado. Acabou o tempo. Valdeci, meu amor, você não esqueceu do que eu falei no começo? Nós somos todos iguais. A gente aqui não está com briga de ego, quem tem 20, 30 anos de terapia floral. Nós estamos aqui iguais. Então, a palavra que veio do Senhor para nós de presente foi a humildade. Então, gratidão, Valdeci. E continue aí na sua busca. Giovana, por favor, seu 1 minuto. Tá, boa noite a todos. Eu gostei muito da palestra, assim, da gente voltar a Bach, que foi muito interessante. E a pergunta é muito profunda, né? É muito difícil de responder, mas eu acho que, na minha visão, como todo mundo já disse, é olhando pra gente mesmo, né?
buscando aquilo que nos faz bem, que faz sentido para cada um de nós. Por exemplo, tomando floral, reiki, uma acupuntura, ou então o que a pessoa faça, né? E eu acho que é isso, assim. E me veio uma frase, como sempre, intuí alguma coisa aqui. E o que me veio quando a Beth estava falando do caminho e tudo foi que o caminho correto nem sempre é aquele que vemos com os nossos olhos, mas sim o que sentimos com a nossa alma. Então é o que eu deixo de recado aí para todo mundo essa noite. Obrigada, Giovana. Obrigada. Ok. A Gi vem num contínuo aí com o Valdeci, né? Valdeci trouxe a humildade e a Gi trouxe o sentir da alma, né, Gi? Gratidão. Muito bom. Vou abrir para a próxima Beth. A gente está cheia de Beth hoje. Beth Cuenca, por favor. Só dá Beth aqui no nosso grupo de estudos. Abre seu áudio, Beth, no microfoninho vermelhinho. Boa noite. Gostei muito de participar, achei que vocês são maravilhosas e acho que cada uma contribuiu de alguma forma para esse encerramento aqui, né? Porque todas as falas foram de verdades e de sentimentos muito importantes, assim. Mas no meu coração eu acho que fica assim, o que mais me toca é realmente a gente ter a humildade de abrir o coração para os florais e poder saber e aceitar que precisamos deles, que não é aquilo que não é só para os outros, mas para nós também, né? Então acho que essa humildade do terapeuta e poder isso faz com que ele seja verdadeiro, porque enquanto ele não faz esse trabalho com ele mesmo, ele não consegue passar essa verdade que está no coração e que está nos ensinamentos de Bach. Muito obrigada, gostei muito de estar com vocês. Obrigada, Beth. Olha esse contínuo aqui que a gente está ficando bem forte, né? Esse trabalho de hoje. A Beth Cuenca traz o abrir o coração. E agora eu vou passar para a nossa querida Vivian. Vivian, por favor, seu 1 minuto para sua contribuição aqui com o grupo. Pode abrir, Vivian, seu áudio. Microfoninho. Isso. Lindo. Vivian, desliga a sua câmera. Peraí, desliga a sua câmera. Fala agora. Peraí. Fala agora, Vivian. O que vem muito forte desde o começo foi o que o Bach falou de ficar no momento presente. Eu acho que o caminho muito para autoconhecimento é o silêncio, porque todo mundo tem luz e sombra. E ele foi encontrar as flores com uma grande luta interior também. Então, eu acho que esse caminho que a humanidade está vendo de mindfulness, de ficar na respiração, no momento presente, é importantíssimo para também ter a escuta profunda do outro e de si mesmo. Obrigada, Vivian. Acabou o seu tempo. Muito bom. A Vivian já trouxe o contínuo, que ela trouxe a necessidade do silenciar. Gratidão, Vivian. Eu só desliguei sua câmera um pouquinho para você poder falar, tá bom? Mas eu já liguei de novo. Agora, Rô Barros. Por favor, Rô Barros já pôs uma contribuição linda aqui no chat. Então, Rô, abre, por favor, o seu áudio. Clica no microfoninho. Não dá? Ah, então tá bom. Então, pera, eu peço licença, então. Vou ler. Rô Barros, já faz aí a mímica que eu vou ler aqui o que você colocou. Peraí. Tem um monte de coisas aqui que ela tinha colocado que eu tinha visto. Aqui tem um monte de comentário aqui no meu chat. Um minutinho. Rô Barros. De Rô Barros. Olhando para dentro de nós de uma forma verdadeira, sem medo, sem culpa, entendendo que somos seres em evolução constante.
Gratidão, Rô. Então, a Rô traz pra gente a evolução. E agora eu peço para Martinha Deli, por favor, meu amor, abra seu áudio. Marta? A Marta tá aí? Tá travada a câmera? Marta Deli. 1, 2, 3, 4. Bom, a gente volta na Martinha depois, tá, Beth? Me lembra de voltar na Marta. Guacira, por favor, 1 minutinho para você. Abre seu áudio, isso. Oi, querida, boa noite. Já abri. Boa noite a todos. Bom, adorando sempre. Hoje não deu nem tempo de eu me programar certinho, me preparar. Mas me veio muito em tudo isso uma única questão: o se permitir. Já começando de base, se permitir se amar. Porque quando você se ama, você começa a se perceber do outro e, sem julgamento, sem nada, amar o outro para cuidar dele também. Pelo menos é a minha visão, é a minha forma, né, de agir. Sempre a primícia maior é o amor. Eu fico até emocionada, porque para mim isso toca muito fundo. Principalmente aquela história do reconectar com si mesma, que sempre cai nas nossas aulas, né? Para mim é muito significativo. E não importa se é pela dor, não. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Gratidão, Guá. Guacira trouxe o se permitir. Vamos ver como vai ficar essa nossa redação aqui no final de Flores. Agora eu vou pedir para iPhone de Victor Santos, que não tem nome. iPhone de Victor Santos, abra seu áudio. É de Victor Sanches, mas é Ingrid Sanches. Boa noite. Eu comecei como paciente, né? E ainda me considero, porque eu acho que é um caminhar, é um processo contínuo e sempre. As essências florais, de uma forma geral, trazem para mim essa conversa interior, esse fortalecimento dessa conexão a partir da nossa própria intuição. E uma coisa muito interessante, eu trabalho com pacientes oncológicas e aplicando reiki floral também, né? E elas se surpreendem quando me veem fazendo uso do floral ou tomando o floral, né? E sempre tem essa pergunta, se eu também faço uso, né? E além de fazer o uso do floral, eu recebo um retorno muito interessante dos pacientes, de todos que se utilizam, que elas percebem uma harmonia familiar, né? Então, passa pelo cuidado consigo mesmo, curando, iniciando esse processo de cura e curando a todos, Acabou né? o horário. Obrigada. Obrigada, Ingrid. Obrigada a vocês. Muito lindo, Ingrid. A Ingrid traz em toda a biografia de trabalho de vida, né, Ingrid, o fortalecimento, a força. Gratidão, Ingrid. Vamos ver, Martinha Delícia, voltou aqui na tela, você consegue falar? Aperta aí. Consigo. 1 minuto. Pronto. Colocando aqui eu tenho também. Antes de mais nada, meu nome é Maria Deli, é um prazer estar aqui no meio de 3 professoras minhas, mais as minhas amigas de companheirismo, né? Essa egrégora linda. Bem, é o pensar, é o agir, acordar, abrir os olhos, é o caminhar, o engatinhar, né? É o sentir a brisa, é observar a flor. Eu tenho a vontade de arrancar a flor, mas continuo. Eu vejo a árvore, caminho, né? Esse estudo tão lindo que é a terapia floral, né? Que leva a outras terapias. E conhecer a ti mesmo, né? É se permitir, né? Seria isso. E amar cada dia após dia, né? E cada flor
tem uma identidade, tem uma personalidade, tem um grande amor e um grande carinho por nós, e vice-versa. Tá? Estou muito feliz aqui estar com vocês, desde segunda-feira, né? Mesmo segunda-feira é muito difícil, mas um beijo. Muito bem, acabou o horário, Marta. Arrasou, Martinha. Gratidão. Martinha trouxe para a gente a identidade e a necessidade disso, né? Muito bom, gratidão, Marta. Socorro! Um beijo, 1 minutinho para você falar. Abra seu áudio. Oi, boa noite. Eu sou aqui do Nordeste, né, mas sempre acompanho. Já fui várias vezes a São Paulo fazer curso. E, assim, é sempre um aprendizado muito grande. E tendo essa turma, né, com uma sabedoria, com uma atenção, é muito ardente tudo isso que a gente viu com os florais, né? Então, eu trago essa intuição que vai muito além do jardim, como diz Neide. Né? A Neide Marconati, ela disse que os florais, elas vão muito além do jardim. Que jardim é esse, né, para a gente? Eu acho que a nossa sabedoria em saber inventar todas essas questões bem, né? Desde o... Fechou, Socorro. Fechou o seu áudio. Abre. Só para um pouco o tempinho dela, Beck, ela perdeu uns minutos. Já acabou, Abre. mas a gente deixa um pouquinho, né? Socorro. Socorro. Eu vou tirar a sua... Viu, Ney? Viu, turma? Pode falar. Então, vai muito além de tudo isso. Não é? Então, assim, todos os dias a gente tem que aprender com sabedoria a viver esse momento, né? Que o dia de ontem não é o mesmo de hoje. Tá? E a gente caminhar sempre nessa perspectiva de se autoconhecer, de ter uma espiritualidade sempre em progressão, sempre na ida, na busca de todas essas questões da nossa vida, do universo, do que vai muito além do jardim. Tá? Amei estar com vocês essa noite, aprendi muito, né? Sempre é um aprendizado na vida da gente, mas a gente tem que ter humildade e sabedoria para saber das nossas limitações, para saber que o outro nos ajuda muito também, né? Eu sou psicóloga e sou terapeuta floral também, mas saber que a escuta e o aprendizado com o outro, ele vai muito além do jardim, gente, é muito além do jardim. Tá bom? Boa noite e um beijo no coração de vocês. Amei estar com vocês. Gratidão, Socorro, muito boa a sua colaboração. Socorro traz pra gente a sabedoria e a importância dela, né? Muito bom. Vamos ver se a Beatriz Silveira, você está aí, Beatriz? Beatriz? Clica no microfone. Eu vou falar para todo mundo, né? Se as pessoas não tiverem. Bia, vai lá. Oi. Nossa, para mim é sempre muito lindo participar desses encontros. Eu sou apaixonada pela terapia floral. Tudo é energia e eu acho que a vibração dos florais nos ajuda a nos curarmos a nós mesmos, porque ela nos une com essa consciência maior. A nossa consciência se funde com uma consciência maior e a gente encontra essa coerência entre cérebro e coração. E a gente consegue, então, trazer um alinhamento do nosso corpo, de todos os nossos pensamentos, da nossa emoção. E aquilo que nos adoece é o que nos cura. E eu acho que o floral traz essa consciência para a gente. As infinitas possibilidades de nós mesmos. Bom, Bia, gratidão pela sua colaboração, fantástico. Bia trouxe para a gente a união, a necessidade que a gente tem disso, né? Muito bom, Bia, gratidão mesmo. Chuchu Edemilde, que é um mistério para mim. Você está aí? Chuchu Edemilde? Não? Beleza. Vou passando, tá?
Peraí, tô na ordem. A Maísa, ela não vai poder falar, mas ela escreveu aqui no áudio. Ela falou que acredita que o importante é a aceitação dos erros sem cobrança excessiva e a aceitação de que precisamos da ajuda do outro para evoluir nossos medos e evoluir. Então, a nossa querida Maísa traz para a gente a aceitação. Então, gratidão, Má, pela sua colaboração. Vou chamar minha querida companheira também, Andréa Marangoni. Seu 1 minuto, por favor. Boa noite a todos. E gostaria de agradecer a Camila, a Elizabeth pela aula de hoje. Muito legal, muito bacana mesmo. E também gostaria de honrar a memória do nosso Eduardo Bach, pois ele trouxe para nós uma ferramenta fantástica, né, que são os florais. E não sei, eu acredito que talvez ele não soubesse o quão importante seria essa ferramenta no futuro. E ele estava muito, muito adiantado no tempo dele. Tem coisas que ele, pelo que eu estava lendo no livro, tem coisas que a gente... Aliás, ele falava que a gente está vendo agora, que está fazendo, como se diz, essa questão do nosso trilhar, do nosso caminhar em busca do autoconhecimento. E o que ele fala lá há 100 anos atrás ainda ressoa aqui. Eu acho que vai ressoar pelo menos por mais 100 anos. No caminhar. Obrigada, Andréia. Acabou o tempo. Gratidão, Dé, pela sua contribuição. Andréia traz o autoconhecimento. Olha que interessante. Gratidão, Dé. Vamos ver agora a Patrícia Regina. Você está aí? Patrícia Regina. Clique no microfoninho. Vamos ver, né? Patrícia Regina, não. Claudinha Cury, você está aí? Abra seu áudio, Claudinha. Minha amiga, primeiramente, boa noite a todos e gratidão pelo conhecimento, pela partilha de um conhecimento tão precioso. E em relação ao cura-te a ti mesmo, eu sinto como se fosse um convite para nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos perceber no sentido de avaliarmos se as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles conversam com nossos propósitos. Fazendo uma analogia, como se fosse assim, a terapia floral, para mim, é como se fosse afinar um instrumento. A verdadeira harmonia de um som de um instrumento musical, ele só é atingida a partir da afinação das suas cordas, né? De um violão, por exemplo. Então, é o processo que acontece com nós mesmos nessa caminhada, né? E nesse processo de autoconhecimento. É como eu consigo perceber. Gratidão, Claudinha. Deu certo, Beth? Deu certo. Obrigada. Até terminou um pouquinho antes, mas foi muito bom. Gratidão, Claudinha. Obrigada. Sobrando, né, Beth? Hã? A minha fala sempre sobra um tempinho. Sim. Super gratidão, Claudinha. Claudinha trouxe pra gente o propósito. E vamos seguir aqui. Maria de Fátima, a senhora está aí ou é fake news? Maria de Fátima. Não sei, né? Oi, medonha. Eu estou sim. Eu estou feliz por estar aqui com vocês. Mais um grupo lindo, né? Só flores, né? E a minha contribuição, assim, o quanto eu sou grata por estar na terapia floral e de Saint-Germain, claro que Dr. Bach, não é? Começou, né, na época, 1800, e acredito que tenha sido uma missão que ele veio cumprir aqui no nosso planeta.
né, para deixar essa contribuição valiosa, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter muita paciência e escuta. E, como ele diz, cura-te a ti mesmo e que a gente possa ajudar quem precisa de nós, né? Com sabedoria, né? E aquela música do Beto Guedes, que do Setembro, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Acabou o tempo. Essa é a minha Obrigada, Maria mensagem de para hoje. Fátima. Gratidão a todas. Gratidão, ela trouxe meu apelido íntimo, tá? A Fátima me chama de medonha, com muito carinho, eu aceito medonha em público agora. SP Flor vai me dar um bullying agora, viu? Tá. Mas tudo bem, ok. Seguimos Linda, não. firmes. Imagina, gratidão, Fá, tá tudo certo. E a Fátima trouxe pra gente a gratidão, que traz com muita força. Vou ler aqui o que a Patrícia colocou, a Patrícia Regina. Ela colocou que quando ela fez o curso de formação em terapia floral, pela extinta Amit, de BH, se apaixonou pelos florais. Como nunca me achava pronta para começar a atuar, consegui através de vários florais que fui tomando. Minha cura está no trato aos meus pacientes e cada retorno e agradecimento deles. Então, olha que interessante a história da Patrícia. Patrícia Regina não conseguiu falar, mas eu vou trazer para ela também uma questão que eu senti, viu, Paty? Não sei se você está aí ou não, mas eu vou colocar a força de vontade. Seguindo. Muito bom. Vamos ver se a Andréia Sintra, você está aí? Andréia Sintra. Oi. Beijinho. 1 minuto. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite. Estou muito feliz por estar aqui. E agradeço muito. E eu comecei a me estar com os florais, eu comecei como paciente, né? E agora, sendo uma terapeuta, estou muito feliz. E não tem como não andar junto, não caminhar junto, ser paciente e ser terapeuta. Então, continuo, tenho a minha terapeuta floral, e assim, vem duas palavras, né? A autoaceitação e o auto-perdão. E contínuo, né? Sem parar. Muita gratidão. Obrigada por estar aqui, viu? Tô adorando. Obrigada, Andréia. Nossa, que lindo. A Andréia já trouxe duas, né? Eu tô pegando uma, a Andréia também trouxe duas. Autoaceitação e auto-perdão. Gratidão, viu, Dé, pela sua contribuição. Andréia Sintra. Silvia Patrícia, você está aí? Silvia? Silvia? Oi. Oi, Camila, boa noite. Boa noite. Eu cheguei atrasada, mas eu cheguei, fiz questão de participar. É uma palavra muito forte que vem para mim com os florais, é a experiência. Ô, Sil, repete a palavra que cortou seu áudio. Fecha a sua câmera e tenta deixar só no áudio. Tá. É a palavra experiência. A palavra experiência, eu até estudei ela vem do radical perire, que significa perigo. E a experiência sempre nos mostra que nós nunca sairemos. Precisa estar. Oi? Tá, falhou o seu áudio. Ou você tira do Wi-Fi e deixa no 3G, ou você fala tudo de novo. Você falou da experiência, da derivação da experiência e depois pipocou um pouquinho. Pode repetir um pouquinho o que você estava falando pra gente? Silvia? Vamos esperar, porque às vezes a internet é ruim, né? E aí não dá para ouvir. Silvia? Silvia? Oi, Camila, voltei. Pode. Os florais, para mim, eles trazem muito forte a questão da experiência. Para mim, passar a experiência de tomar os
Sil, tá falhando muito a sua fala. Você consegue mandar no chat pra gente? Eu vou escrever, tá? Beijo. Gratidão. Mas olha que bonitinha, a Silvia trouxe pra gente a experiência, o quanto ela é importante. Muito bom. E a última pessoa que vai contribuir, Márcia Rocha, por favor. Abra seu áudio. Márcia. Camila, acabei de entrar. Me pegou problema. Querida, queria muito. Nossa, como eu fiquei esperando, né, esse encontro de hoje. Já assisti os outros anteriores, os dois, né? Foram dois. E queria muito, porque estar aqui com vocês hoje, assim, seria mais uma ponte, né, para quem está saindo da formação de Saint-Germain, iniciando nesse próximo final de semana a minha formação em Bach, né? Mas assim, você está pedindo para as pessoas fazerem um pequeno depoimento? É isso que eu vi? Se você quiser falar sobre a questão de como cura te reverbera aí para você, Má. Quando eu li o Cura-te, que foi um dos módulos do Saint-Germain, lá na Cala, eu senti muita coisa, mexeu profundamente comigo o capítulo 3, por exemplo, e eu acho que o 4, o 5 também, quando ele vai contando como ele foi mudando, como Bach foi mudando toda a vida dele, né? Observando os animais, a questão do vegetariano, né? Então isso foi vindo muito ao meu encontro. E eu acabei o livro, acho que deve ser uma percepção que muitas pessoas têm, daquela velha máxima, né, que nos pequenos frascos estão as melhores essências, né? Eu vi esse livro tão pequenininho, tão fininho e de uma riqueza, né? Uma riqueza muito grande mesmo. E eu acho ele assim, alguém falou aí de Bach à frente do seu tempo, eu também tive muito essa sensação, né? Assim, como que há quase 100 anos atrás, né? Acho que ele nasceu, tem quase 100 anos, né? Não me lembro agora. Tempo. Tinha tempo! Mas é isso. Obrigada, Márcia. Obrigada. Você, como é que é seu nome? Elizabeth. Encerrou todo mundo? Encerrou? Não, ainda pode concluir só o que você estava terminando. Eu pensei que tivesse acabado o tempo, aquele do Zoom. Acabou já. É que é 1 minuto para cada um. Tá. Nem isso eu sabia, viu? Querida, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Está sendo, assim, um lindo caminhar. Esse florescer na minha terceira idade, aqui com quase 60 anos, está sendo muito bom mesmo estar com vocês. Gratidão, Má. E a Márcia deixa a essência tão forte na fala dela. Vou ler para vocês a Silvia, que foi interrompida pela internet, mas vai falar. Então, a Silvia traz assim, a questão do cura-te a ti mesmo está muito ligada à experiência. Passar pelos processos e se permitir a cura, que significa cuidar, proteger e tratar. Então, a percepção de vivenciar alguns processos, até difíceis, precisa ser acolhido e respeitado. A palavra experiência vem do radical perire, que significa perigo, e ninguém sai de uma experiência como entrou. Gratidão, viu, Sil? Muito bom. Então, agora eu vou convidar a minha parceira, minha companheira hoje, Elizabeth Sanches, para suas palavras finais, para a gente fechar essa roda. Todo mundo falou de doença, mas eu vou falar um pouquinho de saúde, que também é algo que eu acabei colocando aqui, que na verdade é o que todo mundo estava falando realmente, que buscou a sua cura, né, no seu processo. Então, a saúde, na minha percepção, né, enquanto integrativa, a saúde e a prevenção é uma escolha. Quando se permite enxergar a si mesmo, acolhendo as emoções e os sentimentos com responsabilidade e compromisso, numa prática diária para manter a harmonia entre a alma e a personalidade, para seguir o caminho com alegria, paz, leveza e fluidez. E eu diria que todos aí falaram muito bem, cada um no seu processo também de cura. Gratidão a todos.
Foi enriquecedor escutar todos vocês aí, cada um com a sua contribuição, na sua visão, e praticamente todos nós estamos falando a mesma coisa, cada um do seu jeitinho, com as suas palavras, mas todos trazendo a mesma intenção, né? O mesmo resultado quando nos deparamos aí com o nosso autoconhecimento, com os florais, na busca da harmonia como um todo. Gratidão. Muito bom. Bom, queria agradecer vocês que estão aqui conosco, né? SP Flor Forma em Forma, nós vamos continuar ainda até semana que vem, vários movimentos. E para encerrar, eu vou convidar vocês a mais uma experiência. Então vamos colocar o pezinho no chão, as mãos nos nossos corações. Quem sentir fechar os olhos, a gente vai receber as palavras que foram manifestadas hoje por todas nós, para encerrar esse processo. Então, agradecendo pelo dia de hoje, pelo nosso Eu Sou que nos trouxe até aqui, por tudo que nos guia, que nos rege, permitindo que possamos receber as palavras aqui manifestadas. Então, agradecendo e recebendo a unidade, recebendo a gratuidade, recebendo o calor, recebendo a persistência, recebendo a construção, recebendo a busca, recebendo a humildade, recebendo o sentir da alma, abrindo os corações, silenciando, evoluindo, se permitindo, se fortalecendo na sua identidade, na sabedoria, na união, na aceitação, no autoconhecimento, no seu propósito, na gratidão, com força de vontade, se autoaceitando e se auto-perdoando para experienciar a sua essência. E que assim seja, que assim é. Peço licença para encerrar os nossos trabalhos de hoje na paz, pela paz e com a paz, na fraternidade, na humildade, na horizontalidade. Um beijo grande a todos. Seguimos juntos.